Estamos de volta com mais um Papo Eclético. Eu sou o Dudu Viana, essa é a Paty Spinelli. E antes da gente começar o nosso programa, a gente vai pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube, Papo Eclético, nos seguir no Instagram, @Papo Eclético, TikTok também, @Papo Eclético. Ativem o sininho das notificações, notificações, e assim a gente consegue interagir. Mandem sugestões, comentários, críticas, o que vocês quiserem para interagir com a gente. E hoje estamos aqui com o Dr. Matheus Barbosa, para a gente falar de um tema que, na nossa opinião... É a bola da vez. É a bola da vez para pais, mães, crianças, que é... Adulto, inclusive, né? Adulto, eu acho. Que é TDAH. Então, assim, para você que está assistindo o começo do programa, a gente quer falar sobre como você consegue identificar se seu filho, filha, parente pode ter TDAH. Ou você mesmo. Ou, no caso, você mesmo. Como tratar. Que mais, Paty? Medicação. Assim, o quanto que isso está sendo normalizado, que eu acho que é super perigoso, não cair nisso e se medicar, ou se automedicar, se autodiagnosticar. Porque eu já tô vendo um monte de gente não, eu tenho certeza que eu tenho. Como assim? Tem que passar por um profissional. Então isso, o que fazer? O que fazer, exato. O que você precisa fazer para ter um diagnóstico de correto, fato. Né? Correto, e não ilações que você supõe que você tenha pelos vídeos que você viu no Instagram. No TikTok, que eu vejo o dia inteiro. Como eu vi no TikTok, eu falei, conheço algumas pessoas que podem ter. Eu também, vídeo. Eu vivo com CRM, meu CRM tá ativo assim, direto. Bom, obrigado por ter vindo, Matheus. Eu que agradeço pelo convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então vamos lá. Acho que a primeira pergunta, Paty... O que é, né? O que é? Vamos começar. Bom, eu vi até que vocês tiveram já alguns temas aí de saúde mental, né? Não sei se alguém chegou a explicar um pouquinho sobre o raciocínio, né? Como que se pensa em categorias, né, de diagnósticos. Então, antes da gente falar o que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é importante falar o que são os transtornos que a gente tanto fala, né? Então, tem esse nome que é um pouco carregado, né? Tem um pouquinho de estigma, remete ali à palavra transtornado, mas não é bem isso, né? Então, assim, o transtorno, né? Ele é uma categoria diagnóstica, né? Então, a medicina como um todo usa manuais diagnósticos, né? Então são consensos de especialistas que sentam e olham, essas pessoas se enquadram nesse tipo de comportamento, nesse tipo de sintoma, que vai gerar algum tipo de prejuízo, né? Algum tipo de necessidade de cuidado, e isso é utilizado principalmente para a gente gerar um padrão, né? Então a ciência precisa estudar tratamentos, né? Terapia, medicamentos, e a gente precisa separar que pessoas que são candidatas para esses tratamentos. Porque né? desculpa te interromper, é um diagnóstico clínico, né? Não dá para você clínico. fazer um exame, fiz o exame de sangue e tenho TDAH. Exato, esse que é o ponto, né? Sim. Então, a grande distinção é, por exemplo, quando a gente vai fazer um diagnóstico de pressão alta, né? Hipertensão arterial sistêmica. Também é um critério diagnóstico, né? Exato. Sim. E também foram pessoas que sentaram lá para decidir. Mas a diferença é que tem um númerozinho, né? Então, a gente mede e aí a gente compara a média da população, vê a partir de onde que está destoando da média e que está trazendo consequências negativas, um risco de infarto, etc. E põe o corte ali. Olha, daqui para cá é hipertensão, 140/90, precisa tratar. Sim. Na saúde mental é a mesma coisa, só que a gente não tem a medida, né? Então, o responsável por medir é o profissional de saúde mental, né? Então, através da entrevista, né, que é a anamnese, a história do paciente, a gente fala no exame psíquico, né, que é ali no contato, no tete-a-tete, a gente vê o comportamento, né, como que isso se manifesta, e a gente vai utilizar eventualmente, né, isso nem sempre no dia a dia, mas nos estudos isso sempre é feito, as escalas, né, então são escalas validadas de pontuação para a gente dar uma nota para o grau de sintoma que aquela pessoa tem, né. E aí, esse nome transtorno foi uma escolha de adaptação do nome do inglês, que é disorder, né, então a tradução livre, né, seria desordem, mas não dava Brasil, uma compreensão muito boa, né? Mas eu acho que o significado de disorder ele é mais próximo do que a gente entende, né? Então não é que a pessoa... Às vezes tem umas traduções que ficam melhor na língua original do que quando a gente tenta traduzir. Exato. Então não é que a pessoa está transtornada, é que tem alguma coisa que está funcionando diferente do habitual, está desorganizado, né? E aí a gente vai ter vários tipos de transtornos, né? E tudo que foge do comportamento funcional, né? Então, a gente tem as categorias para poder fazer os estudos, mas a gente vê hoje os transtornos como espectros, né? Então, todo comportamento humano, a gente tem a pessoa que está na média, a pessoa que está para um lado, a pessoa que está para o outro, e quando a pessoa está para o lado e isso está trazendo prejuízo, né, de funcionalidade, a pessoa não consegue fazer as coisas direito,
ou traz muito sofrimento, na maioria das vezes a gente vai entender que aquilo merece um tratamento, né? E aí que isso se enquadra num transtorno e a gente vai tentar entender qual que é o tipo do transtorno baseado nessas categorias de sintomas, tá? Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é exatamente isso. É um desvio do comportamento médio da população nessas características específicas, né? Então, na atenção e na hiperatividade. São 2 domínios, né? Então, a gente tem o domínio da atenção e o domínio da hiperatividade e impulsividade, que muitas pessoas esquecem. Eu não sabia disso. Isso é um ponto fundamental também. O que eu sabia da hiperatividade é que tem hiperatividade física e hiperatividade mental. Então, não necessariamente SH significa que você seja uma pessoa hiperativa agitada fisicamente falando. Exato. Que é mais visto na criança, né? A criança, principalmente em idade escolar, pré-escolar, ela vai ter essa coisa, assim, de dar trabalho, né? Então, de subir nas coisas, de não conseguir ficar sentadinha ali na sala de aula. Mas no adulto, às vezes, fica mais na cabeça mesmo, né? A gente não vê essa coisa, enfim, pessoa levantar no meio de uma reunião, nem sempre isso aparece. Ficar andando, louca. Exato. E como é que uma professora, por exemplo, você falou, eu fiquei imaginando professora na sala de aula, porque tem criança que é espoleta, que é um capetinha por ser, não necessariamente tem algum transtorno. Era essa uma pergunta que eu ia fazer. Como é que você difere o levado ou aquele que... O que é agitado vai ter TDAH ou você precisa de outras características juntos do comportamento dele? Exato. A gente precisa ter esse conjunto de sintomas, né? E ele é um transtorno que a gente chama de neurodesenvolvimento, né? Então ele tem que começar cedo, né? Hoje a gente discute, né, se existe um tipo de TDAH que começa mais tarde, mas isso ainda não é um consenso, né? Mas em geral a gente vê um desenvolvimento precoce, né, no desenvolvimento da criança. E precisa ter esse conjunto de sintomas, que é entendido, né, como a característica central do TDAH, que é um grupo de pelo menos 6 sintomas, né, que você pode falar quais são? São diversos, né, mas a gente tem aí do domínio de desatenção, né, incapacidade de sustentar a atenção, né, a dificuldade de se organizar para fazer a tarefa. A gente tem esquecimentos, a gente tem perda de coisas que são necessárias para fazer uma tarefa, a gente tem evitar tarefas, né, gente, que precisam de... TDAH. Não, mas todo mundo acha um pouco que tem, porque vários desses você porque o espectro é gigante, né? Exato, e são sintomas que são muito comuns na nossa vivência. Esquecer uma coisa, esqueci, tem TDAH. Eu sou super desorganizada. Exato. Da mesma forma que assim, todo mundo vai se identificar com uma queixa de tristeza, por exemplo. Todo mundo sente tristeza em algum momento. De depressão. Mas a gente não fica pensando que está deprimido o tempo todo, né? Então, eu acho que teve essa glorificação, assim, do TDAH, porque tá todo mundo cansado, tá todo mundo trabalhando muito. Então, vamos mergulhar um pouco mais nisso. Porque a gente falou, pô, todo mundo hoje em dia fala de TDAH, que tem, que viu, que conhece. Por que deu esse boom? O que aconteceu que bombou tantos casos de TDAH, pelo menos de suspeita de TDAH, né? Sim. Eu acho que o acesso a conhecimento é uma coisa importante, né? Então as pessoas estão com mais informação, né? A internet está aí para isso. Então não é só que a gente ouve falar pela primeira vez quando vai numa consulta médica de um psicólogo, né? As pessoas recebem essas informações, às vezes mesmo sem procurar, né? Então aparece ali para a pessoa, ela começa a se identificar e vai atrás. Mas as pessoas estão queixando mais, né, de sintomas de sofrimento psíquico como um todo, né? Então, um grande diferencial de TDAH é também, por exemplo, a ansiedade, né? E aí tem até uma frase famosa, né, que é que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso é verdade, né? A gente tem a maior... O Brasil de novo, sempre o título tá no do ranking, pior do mundo. Exato. E a gente tem realmente a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo, né, em um estudo global que foi feito. E confunde muito, porque desatenção também é sintoma de ansiedade, né? E aí, com a pandemia, isso aumentou muito, né? Então, muito provavelmente a gente está vendo essa dificuldade porque cada vez as pessoas trabalham mais, né? O isolamento social, a pandemia... E você não acha também que a gente tem acesso a muita informação? Eu não consigo me aprofundar em mais nada. Você já tá lá, o TikTok você usa? Pouco. Cuidado, porque é muito Falam que viciante. vicia, né? Então assim, você vê um negócio de 5 segundos, você já nem quer acabar, você quer passar, você não se aprofunda. E se você for olhar aquela cena, você vai falar, essa pessoa não presta atenção em nada. Exato. É um desequilíbrio, é um bombardeio de informação. Não, mas isso aí que a Paty tá falando, eu tô vendo até pelos meus filhos. Eu tenho um filho de 14 e uma de 11, que são basicamente viciados no TikTok, como a Paty falou que vicia. Vicia. E eu acho que isso prejudica, assim, se você já tem uma tendência de poder ter um TDAH ou acentuar ao longo da vida o TDAH, ficar fazendo isso que ela falou piora. Você não consegue focar em nada. Um videozinho de 10 segundos, cansei, pum. Agora, outro assunto completamente diferente. Repara que eles não veem mais muito filme.
Porque eles querem ver coisa de 20 Curta. segundos, entendeu? Não tem paciência para assistir filme mais longo. Não tem mais. Lá em casa eu tenho um de 18 e um de 15. Também querem só ver coisa rápida. Sim, sim. Até a educação está tendo que se transformar, né? Ninguém consegue mais assistir uma aula de horas de duração, né? Precisam ser pílulas de conhecimento ali, pequenos videozinhos. Já pensou? E é isso, né? Acho que é um desequilíbrio entre o que se exige de atenção das pessoas, né? Porque cada vez a gente tem que acumular mais tarefas ali no trabalho e o que tem de distrator, né? Tem muito distrator, tem muita informação, né? Tem celular, rede social, etc. Então, com certeza, né? Acho que é uma somatória disso tudo, né? Acho que as pessoas estão sendo mais diagnosticadas, procurando o diagnóstico porque descobriram a existência, né, desse tipo de diagnóstico, que era algo que não se acessava tão fácil, e porque as pessoas estão desenvolvendo mesmo mais esses sintomas por conta desse mundo louco que a gente está vivendo. E você não acha também que o remédio, dizem que um dos remédios que as pessoas costumam usar, traz alguns outros benefícios que as pessoas acabam se influenciando, do tipo... Eu estava contando para eles antes de entrar aqui, meu filho mais novo é autista, né? E daí a gente já tentou alguns remédios para ele. Um deles foi o Venvance. E eu tenho uma mania que você sendo médico vai querer me matar. Eu sempre provo os remédios dele porque eu quero... Muita mãe faz isso? Olha, não tive... Ou só as loucas mesmo? Ou só as de internato? Eu não trabalho muito com criança, né? Então, mas é a primeira que eu ouço. Ah, tá. Bom, daí eu sempre... Mamãe modelo. Não. Mas é que eu quero... Como ele não consegue verbalizar... Entendeu? Eu sei que o meu corpo é totalmente diferente, não sei o quê, mas eu queria entender mais ou menos o que ele ia sentir. Então, eu tomei o Venvance. Eu tinha uma loja antes, né? Eu cadastrei 3.000 produtos no dia que eu tomei, que eu conseguia cadastrar 100 por dia. Parecia uma máquina louca e não tive fome, que para mim a coisa que eu mais queria na vida era não ter fome. Então, você imagina, super focada para mulher, principalmente. Performando louca, praticamente ganhando um prêmio da cadastrante do Brasil, sem fome. Porém, mega angustiada, esquisita. Sim. Eu estava explicando até que eu tenho pressão alta, que eu te falei. Eu sempre tenho que verificar se eu tomei o remédio. Eu não sinto meu corpo diferente. O Venvance, daí eu tomei 3 dias, porque não adianta tomar um para tentar acompanhar o Gui. Não precisava me perguntar se tomou. Eu sentia Sentimento meio ruim. trêmula. Super esquisita, mas performando, sem fome. Uma hora a fome vinha, passava o dia inteiro ali. Jejum. De repente. Daí eu tomava um Zolpidem para dormir. Meu Deus. Quase na internação. E daí... Só que o Guilherme ficou com hiperfoco no videogame. Então não adiantou nada. Ele passou 5.000 fases, não falava com ninguém, ficou com um tique, ficava... Daí, assim, eu também... E eu senti ele muito diferente. O olhar esquisito. Então, a gente abortou e, infelizmente, não vou estar tendo mais Venvance em casa. Mas você sabe que desde que você estava falando, eu tô lembrando. Tem uma amiga minha que trabalha e, depois de mais velha, descobriu que tem TDAH. Demorou para descobrir. E hoje trabalha, ela fala que nota, assim, na hora... Como melhora a performance quando ela trabalha tomando Venvance? Falou que vai mas tudo melhora para todo mundo. É isso que eu queria Sim. te perguntar. Então, Sim. será que eu não devo ter? Eu não me encaixo. Eu acho que não me encaixo em todos esses sintomas. Talvez em outro ocasionalmente, mas talvez não o suficiente. Será que se eu tomasse melhoraria a minha performance? Muito possivelmente ajudaria, né? Porque assim, o que o Venvance faz, né? Os outros psicoestimulantes, né? Que é essa classe de medicação. Eles vão aumentar a neurotransmissão de dopamina, né? Então eles vão agir em um neurotransmissor específico. E a dopamina, ela é responsável por várias coisas, né? Então ela é responsável pela concentração, é responsável por prazer, né? É responsável pelos movimentos, né? Enquanto a gente tem mais dopamina, a gente estimula movimento, né? Então por isso que a gente fica agitado, pode dar tremor. Não, eu tive muito tremor. Né? Então, quando a gente aumenta a dopamina, para qualquer pessoa que já não está no máximo de desempenho de concentração que ela pode ter, vai ter algum benefício, né? O problema é que a pessoa com cérebro TDAH funciona um pouquinho diferente, a dopamina está baixa, então ela não vai ter os malefícios, né, na dose terapêutica. Por isso que eu devo ter, é isso que eu ia te falar. Então, provavelmente, para mim,
fez mais mal, né, do que para quem precisa mesmo do remédio. Exato, porque ficou com a dopamina sobrando, Sim. né? E você não precisava de tudo isso. Então, melhora a concentração, né? Mas justamente, a gente não vai utilizar por conta do risco que não compensa o benefício, que é um benefício superficial, né? Você desempenhar um pouco mais numa tarefa, sendo que sua capacidade de desempenho já está dentro do esperado, né? Para aquilo que é preciso naquele momento. E os psicoestimulantes, eles têm outros usos também, né? Então, o Venvance, por exemplo, que é a lisdexanfetamina, né? Tem outras marcas agora saindo. Tem anfetamina nisso, é tipo uma droga, não é? Ele é uma prodroga da anfetamina que a gente fala, né? Então, ele é transformado em anfetamina pelo seu metabolismo. Por conta disso, ele faz um efeito um pouco mais leve, assim, mais gradual. Não dá aquela bomba de efeito que a anfetamina faz. A gente não tem anfetamina propriamente dita. Era o Fenproporex, anfepramona, São derivados anfetamínicos. Eu também já usei. Né? Era de regime. E o que a anfetamina faz de uma liberação imediata, a lisdexanfetamina não faz. Mas essa eu ficava assim. Exato. E proibiram, né? Eu tô vendo, eu acho que tem uma onda que eu escutei, nos Estados Unidos começou essa moda, das pessoas tomarem o remédio para fazer a droga DMAT. da felicidade, Não, da inteligência, desculpa. E isso realmente você acha que melhora a performance de uma pessoa fazendo a prova? É recomendável, não é recomendável? Eu acho que é até bom para falar, de repente tem pessoa que está assistindo aí que pode pensar em tomar para fazer um vestibular. Sim. Então, até que pontos prejudica? Exato, de jeito nenhum é recomendável fazer como automedicação, né? Uma pessoa que tem a indicação de usar um psicoestimulante por algum motivo, né? E, como eu ia dizendo, não é só quem tem TDAH, né? A gente, às vezes, usa como uma associação para uma depressão, né? Para um sintoma residual, que a pessoa também fica muito cansada, muito desatenta. Usa para tratamento de obesidade, né? Em alguns contextos, de compulsão alimentar. Então, tem outros usos, né? Tá. Mas uma pessoa se automedicar é extremamente arriscado, né? Não só porque o desempenho cognitivo pode piorar por conta da piora da ansiedade, né? Sim. Então, como eu disse, né? A ansiedade dá também desatenção e por outros motivos, né? Porque a gente começa a prestar atenção em preocupações, em sintomas físicos desagradáveis que a gente vai sentindo, e de nada adianta você conseguir captar os estímulos, né, conseguir focar nas coisas, se você só vai focar nas suas preocupações e no teu mal-estar, né? Então, imagina, a pessoa tomar e nunca fez uso, não recebeu uma prescrição e tem um ataque de pânico no meio de uma prova, né? Vai ser um desastre. Sim. Né? Então, realmente, não é indicado, né? Não é esse o uso correto. E tem gente que usa com bebida, né? Exato, tem gente que usa como uma droga recreativa, Sim. né? Tem gente que macera e cheira, enfim, tem abusos que fogem completamente do controle, né? A gente até tem uma impressão entre os psiquiatras de que em épocas de prova desaparece das farmácias, né? Ninguém acha... porque fica... Aqui no Brasil ele, isso? Ele acaba mesmo. Sim, outubro, ali novembro que tem vestibular, tem prova de concurso, de residência médica, os pacientes não conseguem comprar. A gente tem essa impressão de que desaparece. Então, realmente, existe um abuso, mas ele é muito arriscado e por sintomas físicos também, né? Pode gerar taquicardia, aumento de pressão, quem tem algum risco cardíaco pode ter complicações disso, né? Pode gerar um risco psiquiátrico também, tem pessoas que ficam psicóticas, que têm delírios, alucinações por abuso desse tipo de droga. A gente tem que lembrar que a ação dele, o neurotransmissor que ele age, é muito semelhante a uma cocaína, a um crack, né? Só que, lógico, com uma dose controlada, com um controle da produção farmacêutica, mas não é balinha para tomar por aí. E vicia da mesma forma que cocaína, crack? Com uso terapêutico, não, né? A gente não tem dados, porque ele não é estudado dessa forma, de uso recreativo, né? Mas os estudos de longo prazo, né, de quem tem TDAH e faz um tratamento com psicoestimulante, as pessoas não desenvolvem uma dependência da medicação usada corretamente, né? Mas não tem como a gente garantir isso para uma pessoa que se automedica, que faz um uso em dose excessiva, né, abusiva. É uma preocupação que a gente sempre acompanha, né? A gente toma cuidado, vê se o paciente não está começando a usar de maneira recreativa, mas em geral a percepção dos psiquiatras como um todo e nos estudos, né, não mostra um risco desde que seja feito o uso correto. Não só recreativa, mas também para você performar, né? Assim, você tem uma reunião no trabalho. É isso que ele falou, vestibular, essas vestibular, coisas. Sim. E vamos imaginar uma mãe que está desconfiada lá, um pai que está desconfiado que o filho ou que a filha pode ter TDAH. Daí leva até um psicólogo, psiquiatra, talvez. Não sei se tem mais especialidade que se envolva nisso. Psicoterapeuta, não sei, psicopedagoga. Em geral, o neurologista, principalmente pediátrico, faz esse tipo de diagnóstico, psiquiatra infantil, né? E os psicólogos, neuropsicólogos, né? Então são os principais profissionais aí envolvidos. Tá, então seria o primeiro a ser procurado um neuropsicólogo, talvez.
Exato. Assim, idealmente a gente procura qualquer profissional de saúde mental que seja... quis dizer. Exato. A gente pode procurar qualquer profissional que trabalha com saúde mental da infância, com neurologia da infância, desde que seja um profissional de confiança, porque se não for o profissional mais indicado naquele momento, vai recomendar para um outro ali dentro de uma área correlata, né? Então, qualquer um desses profissionais está capacitado para fazer uma primeira avaliação. Então, isso que eu também queria perguntar. Uma primeira avaliação demora quantas sessões para você conseguir fechar o diagnóstico? Fazer uma anamnese. Sim, anamnese mesmo. Anamnese, isso. O que é anamnese? É quando você conta médica. A história, sabe? O histórico médico, não é? Isso, é a entrevista, né? Então, a gente vai ter a história da queixa, né? Quando começou, né? Quais que são as dificuldades, né? Vai detalhar os sintomas, vai detalhar o impacto dos sintomas. Não tem uma regra, né? Então, assim, o que a gente precisa é que o sintoma tenha uma certa duração, né? Ele não pode estar restrito a um pequeno período de tempo, né? E não pode acontecer só em um contexto. Uma exigência dos critérios diagnósticos de TDAH é que ele aconteça em mais de um local. Né? Então, assim, se a pessoa só está desatenta no trabalho, ou só está desatenta na escola, talvez seja um ambiente que não é interessante, né? Não é o perfil, não é estimulante. Então, a gente precisa ver isso em vários contextos e a gente precisa ter esse período de sintoma. Se a gente consegue ter uma história retroativa bem feita, né? Então a pessoa fala de quando começou, como evoluiu, a gente vê que isso já tem uma trajetória, a gente consegue detalhar bem os sintomas, muitas vezes numa primeira avaliação a gente já consegue formular uma hipótese. Né? Mas se a gente não tem esse tempo de segmento, né, essas informações ainda tão escassas, aí depende do tempo que a gente precisa para levantar essas informações. Né? Em criança, muitas vezes a gente vai pedir informação da escola, né? Então vai pedir um relatório, né, vai aplicar escala, tem escalas que são utilizadas para pais e professores, né, para marcar, ticar ali os sintomas e ver a gravidade. Tipo, então, o olhar do pai e o olhar do professor. Exato, porque, novamente, às vezes a criança é de um jeito em casa e de outro na escola, né, e se ela só funciona mal em um local, talvez não seja esse o diagnóstico, né? Então é uma distinção importante de ser feita, né? Então não tem um tempo certo, né? Dá pra gente formular porque a gente trabalha muito com hipótese, né? A gente nunca fala o diagnóstico, né? Porque às vezes com o segmento as coisas mudam, né? Por exemplo, uma pessoa com transtorno bipolar. Muitas vezes ela vai ter depressões a vida toda e aí a hipótese diagnóstica dela é depressão e depois ela vai fazer um episódio de euforia e vai descobrir que é bipolar, né? Então, a gente formula uma hipótese, planeja o tratamento baseado naquela hipótese. Mas pode virar. Mas pode mudar. Agora, o que eu queria te perguntar a minha sobrinha que mora comigo, o namorado dela, me contou esse final de semana que a gente estava lá fazendo uma atividade juntos, ele falou, hoje eu tô super focado porque eu tomei Venvance. Eu falei, sério? Ele falou, porque eu passei num psiquiatra, fiz uma consulta de 10 minutos online, ele já me diagnosticou com TDAH e já me medicou. Aí fica um pouco mais complicado. Fica mais complicado. É a realidade de muitos planos de saúde, né? A gente sabe disso, mas para vocês terem uma ideia, a minha primeira consulta é 1h30, né? As demais são de 1 hora, né? Então, a gente precisa de mais tempo do que isso realmente, né? Às vezes a pessoa já chega com um diagnóstico meio que pronto, Sim, né? Ela já direciona, né? Exato. Mas aí não dá tempo da gente fazer um diagnóstico diferencial, né? Ver se não é outra coisa que explica aquela dificuldade de atenção, ou mesmo se a pessoa não tem uma comorbidade, né? Então, comorbidades são duas situações que acontecem ao mesmo tempo, né? É muito comum a pessoa ter TDAH e ser ansiosa também, né? E eu tenho que tratar a ansiedade primeiro, porque se eu for tratar o TDAH vai piorar muito a ansiedade da pessoa, né? E tem uma série... O Venvance da vida, por exemplo, né? Vai lá pro pico. Exato. E aí a gente tem que, além de prescrever, quando vai prescrever, explicar, né? O diagnóstico, os riscos envolvidos. Então, realmente, 10 minutos de consulta não é suficiente, né? E eu achei, no caso dele, Edu, me desculpa, mas eu achei que, assim, ele já estava meio direcionado na lenda do remédio. Sim. Sabe, vou performar melhor. Então, com certeza, ele direcionou, convenceu o cara em 10 minutos e... Então é isso. Isso aqui você falou uma coisa que é uma realidade, né? É a realidade dos planos de saúde. Muitas vezes é telemedicina. E só para eu querer completar o raciocínio, assim, da linha das crianças. Não só criança, como todo mundo. Do que observar. Além do observou, fez. E daí o tratamento consiste em medicação mais sessões com o quê? Terapia, psiquiatra, com quem? Sim, o que é mais indicado é a terapia cognitivo-comportamental, né? Então, é um tipo de psicoterapia, não é o mais disseminado no Brasil, né? Quando a gente procura aleatoriamente uma terapia, a gente vai encontrar mais as terapias psicodinâmicas, né? Que são derivadas da psicanálise. Tá. A terapia cognitivo-comportamental, ela está mais focada em estruturar a rotina, né? E modificar padrões de comportamento que foram aprendidos, né? Então, ela foca mais em condicionamento, né?
Tá. E aí, tipo ABA do autista? ABA deriva das comportamentais, mas é uma modalidade diferente, né? Então, a ABA é a análise do comportamento aplicada, Sim. né? Então, tem alguns conceitos que é são... É a do Gui. Tem conceitos semelhantes. Tem conceitos Sim, porque semelhantes. eles fazem muito o que você falou, isso de... Exato, exato. Então, a indicação, em geral, é do tratamento composto, né? Tanto o medicamento quanto a terapia cognitivo-comportamental. E aí, a terapia cognitivo-comportamental, na maioria das vezes, é aplicada por psicólogos, né? Mas psiquiatras fazem terapia também, né? Então, tem muitos psiquiatras que atuam como terapeutas de diversas modalidades. Então, os dois profissionais são qualificados. Eu, por exemplo, não faço psicoterapia, mas tem colegas que fazem. E tem uma alta ou é um tratamento contínuo? Pode ter alta, né? Depende da evolução, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, são diagnosticadas na infância e com o crescimento, os sintomas vão regredir a ponto de não preencher mais critérios para TDAH, né? Então, tem esse conceito, né? A partir do momento que alguns sintomas vão desaparecendo, sobra uma ou outra coisinha e já não prejudica mais, né? Já não traz mais sofrimento, esse é o ponto-chave de qualquer diagnóstico, né? Para a gente falar, sofrimento. Tem que ter sofrimento ou prejuízo de funcionalidade, né? Então, a partir do momento que regrediu e não tem mais isso, a gente pode muitas vezes cessar o tratamento, né, e a pessoa pode continuar bem, principalmente quando ela consegue aprender recursos na terapia cognitivo-comportamental para o resto da vida sem precisar de medicação. Outras pessoas vão ter um quadro um pouco mais crônico, né? Então, tem pessoas que realmente vão precisar tomar medicamento em alguma quantidade ao longo de toda a vida, né? Às vezes para em alguns períodos, né? Usa em momentos de maior demanda. Tem gente que não toma de final de semana, né? Exato, que é o que a gente chama de holiday, né? Então, são dias sem medicação, né? Que a pessoa não vai ter grandes demandas, né? Vai ficar em casa de bobeira, não precisa usar. Isso é mais feito no adulto, né? Porque na criança tem um pouco a compreensão de que ela está aprendendo o tempo todo, né? Então, para que ela possa se desenvolver, para que ela possa aprender no final de semana, a recomendação acaba sendo de manter. E esse período, por exemplo, eu tomo remédio para ansiedade. Eu não posso tirar 2 dias. E já esses remédios não tem essa questão. Então, ele dura menos no organismo. Por que você pode dar esse holiday que você falou? Exato, porque esses medicamentos eles têm um efeito mais imediato, né? Então, eles agem, né, os psicoestimulantes, durante o período que ele está ali circulante, né? Então, Porque você sente, inclusive, você ir caindo, entendeu? Sente começar e sente terminar. Você sente, tipo, numa euforia mesmo no início. Sim. Daí você fica num platô, eu acho, um tempo, e depois você começa a cair. Sim. E pode até ter um pouquinho de rebote, a pessoa fica às vezes mais meio cansada. deprê, do né? rebote. Eu ia perguntar do rebote e do desmame, porque pelo que a Paty falou, esse daí não deve ter desmame, né? Assim, a gente até faz, né, doses menores, mas realmente ele é um medicamento que ele oscila mais a dose, né? Então, o desmame ele não se faz necessário pelos mesmos motivos, né? Então, assim, ele dura ali, por exemplo, a lisdexanfetamina dura 13 horas, né? Então, naquele tempo... Esse é o Venvance, né? Naquele tempo tá fazendo efeito, depois à noite não tá mais agindo, senão a pessoa não dormiria. Sim. Né? Os antidepressivos é bem diferente, né? A gente tem uma duração dele no corpo, né? Que gira ali de 8 horas até 2 semanas, dependendo do medicamento. Mas não é essa duração no corpo que faz o efeito, porque ele não faz o efeito imediato. Você precisa de efeitos em cascata, que a gente fala, né? Ele vai disparando ali mensagens no cérebro que vão reorganizar, né, a neurotransmissão. E isso, depois de 2 semanas, começa a agir um pouquinho e precisa de 2 meses para fazer um efeito completo, né? Então, é por isso que não dá para ficar falhando no antidepressivo, porque ele demanda esse uso contínuo. O psicoestimulante não, né? E aí, para fazer o desmame, tem diversas maneiras, né? Mas, em geral, se a pessoa está numa dose alta, para qualquer fármaco, mesmo que não precise de desmame, né, pela bula, pelos estudos, eu sempre opto por fazer, porque é muito mais tranquilo, né? Então a gente vai diminuindo a dose devagarzinho com acompanhamento para ver se os sintomas não voltam, né? Se os sintomas voltarem, às vezes a gente deixa mais um pouco, né, volta para a dose anterior, então a gente toma essa decisão a cada dia, junto com o paciente, né? Ó, precisa de mais ou precisa de menos? Tô bem, tô estável, faz tempo que tá nessa dose, então talvez já dê pra gente diminuir. E pro paciente com TDAH, o que ele vai sentir de melhora? Menos ansiedade? Quando você acertei o remédio, ele tá tomando a dose, o que ele vai dizer pra você? O que a gente espera é a melhora dos sintomas disfuncionais que ele tinha, né? Então depende do perfil dele. Para de esquecer o celular em casa. Exato, perder o carro no estacionamento, esse tipo de coisa. Mas varia muito do perfil. Por exemplo, eu tenho um paciente que procurou inicialmente
por impulsividade isolada, assim. Era uma crise de raiva intensa. E daí, tipo, quebra tudo? Agredia a filha, assim, uma coisa... mas essa é extrema. Mas só no TDAH? Não só no TDAH, né? Isso pode acontecer em várias situações, mas no caso dela, eu fui explorando, entendi que era TDAH, e aí com o tratamento esse sintoma melhorou. E não tinha... Nossa, né? a filha não vai parar de te agradecer nunca mais. Pois é. Mas é isso, assim, todos esses núcleos de sintomas, né, devem melhorar com o tratamento. Então, se o paciente é desatento, deve melhorar a desatenção. Se é hiperativo, deve melhorar a hiperatividade. Se é impulsivo, né? E pode ser que tenha todos. Pode ser que tenha todos. E tem outras coisas que não fazem parte dos critérios diagnósticos, mas que aparecem com muita frequência também, né? Então, por exemplo, arrumar briga, né? Ter conflito no trânsito, abusar de substância, né? Muito comum a pessoa com TDAH apelar para substâncias como álcool e às vezes até mesmo cocaína, né? Para controlar os sintomas ou pela própria impulsividade. E me dá uma dica para as pessoas que convivem com pessoas TDAH, se tem algo que eles possam fazer para que atenue, ou então assim... Para não dar os disparadores, talvez, ou para não dar os disparadores, falar isso. Ou se disparou, o que a pessoa faz para atenuar? Tanto com criança quanto com adulto, assim, entendeu? Sim. É isso. Disparou uma crise de impulsividade, por exemplo. Tem alguma coisa para fazer? Qualquer momento de agressividade, isso não só no TDAH, né? A ideia, quando a gente entende que aquilo faz parte de um comportamento disfuncional, que a pessoa não está sendo racional naquele momento, né? Ou porque ela está eufórica, porque tem um transtorno bipolar, ou porque está psicótico, ou porque está impulsivo. A ideia é a gente não confrontar, né? Então, existe que sempre me falam do autismo, porque meu filho tem momentos de agressividade que vem com impulsividade junto. De repente, ele vira um bicho. Exato. E sempre... Não adianta conversar naquela hora que o cognitivo cai, né? Exato, não adianta, né? E aí, a ideia é a gente acolher o que der para ser acolhido, né? De queixa. E aí, existe uma técnica que a gente chama de distração e redirecionamento. Né? A gente usa muito em pacientes com Alzheimer, por exemplo, né? Então, a pessoa está encucada com uma coisa ali, né, que não adianta você bater boca naquele momento, você vai distrair, né, levar a atenção para uma coisa agradável, que não tem a ver com aquele estímulo. Pro guia a gente fala oferecer opções. Então ele tá assim, hiper focado numa coisa, que ele tem esses momentos. Por exemplo, quero coca. Daí eu começo a falar, você viu que vai sair no cinema uma outra coisa de interesse dele, não adianta eu falar. Isso a mãe conhece bem. Né? Provavelmente uma pessoa que você está perguntando, você também conhece bem o perfil, que você tem que oferecer uma outra coisa que também seja do interesse, senão ele vai continuar... Mas isso eu tô imaginando que no caso do Gui, acho que talvez seja mais drástica a situação, não sei, mas assim, no caso do TDAH comum, assim... Sim. Aí, em geral, a gente não vai ver essa impulsividade. Não consigo imaginar essa impulsividade tão extrema. Tô falando coisas mais corriqueiras. Que eu também, minha sogra tem Alzheimer. Alzheimer eu convivi bastante também. E a pessoa fica muito repetitiva e a gente tentava isso, que agora ela tá naquela fase bem mais difícil, que já não fala. Exato. No TDAH a gente não vai ver, na maioria dos casos, essa agressividade tão grosseira, né? Então, assim, no máximo ali numa briga de trânsito, mas eles são pessoas desconhecidas. A gente tem que tirar de lado, né? Tentar evitar confronto e parou por aí. Mas acho que onde mais a família, os amigos podem ajudar é nos outros sintomas, na estruturação da rotina, né? Então, quando a gente tem dificuldade de se organizar, se a gente consegue ter uma estrutura externa que organiza a nossa vida pela gente, isso ajuda, né? Lógico que o ideal é que a própria pessoa desenvolva essas capacidades, mas no curto prazo, né, os familiares podem ajudar, né? De marcar a tarefa certinho, por mais bobo que pareça, né? Eu tenho que acordar, escovar o dente, né? Tenho que pegar a chave do carro e a gente fazer uma listinha, um checklist de coisas que não pode esquecer, né, de compromissos, né, então ter recursos. E como é que é assim, o desorganizado não é que ele tem uma gaveta mal desarrumada, é essa desorganização de você... Da vida, né? Exato. Você pode ter um armário bagunçado, mas você consegue programar, assim, o tempo que você vai chegar num lugar. Exato. O que você tem que fazer antes. Exato. É nesse aspecto, né? Exato. A desorganização é para tudo, né? Então, perder compromisso, perder objeto, né? Então, a gente não tem do TDAH. Eu imagino que não mesmo. A gente não se atrasa um minuto. Um minuto. Sempre tem o timing das coisas. Eu me programo. Então, eu falei que eu era desorganizada, eu acho que eu não sou mesmo. Com objetos eu sou mesmo. Minha mesa geralmente é mais bagunçada. Mas isso falam que é um reflexo da nossa cabeça também, a questão de organização, eu já ouvi né? isso também. Eu já ouvi isso também. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que consigo me programar inteira, assim, no dia. Então eu já tirei a história que eu era desorganizada, somente na gaveta. Então, minha mulher esquece o celular todo dia. O que fazer, doutor? Eu nunca esqueci.
Na vida, eu esqueço Eu o também dedo, não. mas não esqueço Pois o celular. é legal parear recurso, né? Então, assim, tem uma coisa que você não consegue lembrar de fazer, que você não... Por exemplo, tomar remédio. Eu nunca consigo tomar remédio. Você junta aquele estímulo com outro estímulo que seja mais fácil. Então, vou tomar o remédio na hora do café, né? Que é uma coisa que eu sempre sento para fazer. E aí, você vai tentando associar aquelas duas coisas para conseguir inserir aquilo Ritualizar na tua até, rotina. praticamente, Ritualizar, né? Exato. Não, mas eu falei, mas não tô falando que ela tem TDAH. Eu sei que ela esquece Sim. todo dia. Mas assim, a pessoa pode não ter e também esquecer, né? Ou não? Sim, é uma coisa pontual, né? Eu vi um vídeo mesmo sou hoje. super esquecido em dados momentos, mas é isso, né? A gente tem que ver o quanto que isso é persistente, Impacta, né? que pega em todas as áreas da nossa vida e impacta, né? Então, se é uma coisa de um dia que tá mais cansado, ou se é só com uma coisinha ou outra que isso acontece, muito pouco provável Ou que você a gente tá vai saindo chamar... morrendo de pressa, né? Exato. Esquece alguma coisa. Mas hoje eu vi um vídeo, porque eu comecei a pesquisar pra gente fazer o programa, eu comecei a pesquisar. Você começa a pesquisar, começa a aparecer, né? Sim. Daí teve um vídeo que eu até postei no Instagram hoje. Eu acho que o perfil é TDAHzando. Daí a pessoa mostra como é que ele tá no momento de fúria TDAH. Daí começa a chamar o elevador, já tá apertado o botão. Mas isso você fazia, lembra? Eu fazia isso? Na Max? Eu ficava pedindo pra vir mais? Eu achava que você ia puxar no dedo Eu não o elevador. não lembro de fazer isso. Nossa, eu lembro muito dessa cena. É mesmo? Bom, não lembrava de fazer isso, mas no carro, anda logo, a pessoa não sai da frente. Pô, tá andando a quantos quilômetros por hora? Ganhando posições. Isso daqui é sintoma? Não necessariamente de TDAH, né? Pensa um Então, ansioso, então por não é, exemplo. então não Não é. faz Eu também não exatamente a entendi. mesma Na hora que eu vi, coisa, falei, um ansioso, pô, né? sim. Também vai ficar Uma inquieto, coisa. né? Também não vai conseguir esperar. Então, é por isso que precisa do profissional, né? A gente E é precisa isso, fazer Senão as essa pessoas distinção. chutam, tudo vira Chutam. TDAH. Exato. Agora, me fala uma coisa. O que anularia... existe alguma coisa, alguma característica que você fala, não, essa pessoa não tem TDAH. Por exemplo, eu sempre fui uma criança zero quieta, de falar, mas sempre preguiçosa. Quieta, ali sentadinha, fazendo confusão. Mas ginástica, essas coisas de ficar zanzando na classe, zero. Entendi. Isso tira muita chance, ou não? Não Eu podia não estar na tira. cabeça louca. Podia. Ou pode ter um perfil mais desatento mesmo, né? Não ser tão agitada. É difícil dizer uma coisa que anula. Sabe, assim, assim, alguma coisa que você bate, eu falo, não, é impossível ele ter. Né, e não tem nada que anule, assim, objetivamente, né? Mas tem coisas que falam mais contra, né? Tá. Então, a gente vai procurando características, né? Por exemplo, se a gente vê uma pessoa que ela é desatenta, mas ela é desatenta pensando no futuro, em preocupações, é muito mais provável que essa desatenção seja de uma ansiedade, né? Então, isso é algo que fala um pouco contra TDAH, né? Então, tem algumas características, assim, que a gente vai vendo. Então, ele é o ansioso, o quê? Do presente, o TDAH? Ele tem uma ansiedade momentânea? Não, é uma... dificuldade de seleção do que é relevante, né? Então, não é que ele tá preocupado, que ele tá pensando em coisas para resolver, em problemas, né? Ele tá inquieto de uma maneira despropositada, na maioria das vezes. Ele capta a atenção de aleatoriamente. Coisa, aleatoriamente, né? Então, eu sempre, na entrevista, faço essa distinção com os meus pacientes, né? Olha, você tá viajando, mas você tá viajando no passarinho lá fora ou tá viajando nos seus problemas, né? E isso é muito central, assim, porque, em geral... O TDAH ele não consegue selecionar qual estímulo é importante naquele momento, né? Então, ele tá aqui, precisa concentrar numa leitura, e aí alguma coisa vai chamar a atenção, o barulho do caminhão lá fora. Aí ele vai focar lá e às vezes ele vai com hiperfoco para aquela coisa, né? E daí, sei lá, abriu uma aba aqui no celular porque se distraiu, e daí fica 3 horas naquela aba do celular lendo um assunto completamente irrelevante. Desconecto. Exato. Eu fico fazendo checklist mental sem parar. Você não? Fico também. Tipo, Direto. eu tô no cabeleireiro, fico lá fazendo meu checklist, riscando coisa. Eu também. Então, isso Isso que é? não, Ansioso organização, mesmo, né? talvez. É um tracinho, né, de ansiedade, às vezes, né? Ansiedade é um recurso adaptativo do ser humano, né? Sim. Então a gente precisa da ansiedade, senão a gente pula do penhasco, né? Eu sempre falo isso pros meus pacientes também, né? É uma maneira da gente se proteger, da gente se planejar, né? Então a gente ter um certo nível de exercício mental ali, de pensar o que eu tenho que resolver, o que tem que ser feito, é esperado, né? E é bom. Então isso não quer dizer que seja um problema, né? Mas é uma característica de ansiedade mental, né? Sim. Que faz parte da normalidade. E acho que agora eu não consigo parar de tentar me autodiagnosticar. Mas eu acho que um exercício interessante para quem pode ter isso daí que a Paty tá falando é começar a escrever, não é? Comece a escrever tarefa. Eu acho que é importante para. Eu sou assim, eu pego e começo a escrever. Puta, tô começando, eu vou no caderno, pum, 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 vejo o que eu já fiz, o que eu preciso fazer, risca.
Sim. É uma forma de organizar, não é? Exato, né? É super importante a gente desenvolver recurso de se automonitorar, né? Então, ver o que a gente está se atrapalhando, o que está falhando ali para a gente poder ter um dia a dia funcional. E se a gente vê que na cabeça não está dando conta, né? Usar papel, né? Usar aplicativo, usar alarme, né? Tudo isso é muito bacana, é uma maneira da gente se organizar. E o TDAH precisa ainda mais disso, né? Porque vai ter essa dificuldade ainda maior. E, doutor, tem uma coisa aqui que acontece, assim, é um tratamento pela quantidade de sessões, pela quantidade de remédio, é um tratamento que acaba sendo caro. Acho que é acessível para uma parcela da população, né? Exato. Falar do que eu tomo, que é caro. Então, é acessível para uma parcela da população. E para quem não tem acesso a essa saúde, vamos dizer. Disponibiliza? Nos CAPs infantis, né, que são os dispositivos do serviço público que são focados na saúde mental da criança, tem alguns que disponibilizam psicoestimulante, né, o metilfenidato, que a referência é a Ritalina. A Ritalina o Gui também tomou. Mas não é amplamente disponível, né? Então, realmente, o acesso ao tratamento com psicoestimulante, ele é um pouco escasso. O metilfenidato simples, né, que é esse de curta duração, dura ali cerca de 4 horas, precisa ser tomado normalmente mais de uma vez por dia, ele não é tão caro, né? Então ele é bem mais barato do que esses mais modernos, de longa duração. Então dá para fazer ali, dependendo da gravidade, né, do quanto for precisar tomar, com 80, 100 reais por mês, às vezes dá para iniciar um tratamento. Mas realmente é difícil, né? Então a gente tem o atendimento no SUS, né? Então vai ter psiquiatra adulto, psiquiatra infantil, vai ter psicólogo, então isso consegue acessar. Tem a possibilidade de conseguir esse medicamento em alguns CAPs infantis, sei aqui da capital, né? Não sei em outras cidades. Sim. E com ali 80, 100 reais por mês dá para tentar começar o tratamento, né? E vai depender do quanto precisa aumentar essa dose. E tem algumas alternativas de tratamento que não são de primeira linha, né? Mas podem funcionar também, que são mais baratas ou acessíveis pelo SUS, né? Então tem antidepressivo, tem outras coisas que dá para usar, né, como uma alternativa de tratamento. Ô, doutor, e uma pergunta que tá na minha cabeça sem parar. O que eu sinto? Eu tomo antidepressivo, como eu falei, né? Eu sinto que existe um preconceito para quem toma. Eu sou acompanhada, uma vez a cada 2 meses eu passo no meu psiquiatra, que está comigo há muito tempo, além de fazer terapia. Então, assim, ele sempre está revendo a minha dose, a minha medicação e tal. E eu não tenho medo nenhum, porque eu me sinto muito bem. Eu falo que não é que eu sou calma, eu sou medicada. Porque eu tenho também a questão do Gui, que me deixa normalmente mais ansiosa, porque ele tem esses momentos de picos de agressão, de agressividade. Então, assim, é um dia a dia um pouco mais tenso do que eu não, assim, só melhora, graças a Deus, mas assim, tem uma ansiedade ali na casa, né? Mas eu sinto que pro TDAH a pessoa não tem esse preconceito. Não. Por quê? Porque você entendeu? A pessoa tá se medicando, a pessoa vai em busca desse medicamento, enquanto que a outra que tá sofrendo de depressão, que tem uma baita ansiedade, as pessoas, por exemplo, meu marido não toma nem matando, se falar qualquer coisa, ele já teve alguns episódios de muito estresse, ele vai e corre uma maratona, mas ele... Nossa, eu sou igual. Então, eu ele tomo fala, nem Ansiodoro não ali. Exato, não toma nem, assim, um remedinho para dar uma baixada, assim, sabe, na adrenalina, porque ele acha que aquilo é do diabo. Pois é. Eu acho que no caso do TDAH, essa coisa que a gente conversou da glorificação do diagnóstico, né? Tem esse culto à produtividade, né? Como sendo uma coisa boa, quanto mais produtivo, melhor, né? Então, as pessoas entendem aquilo, né, como uma amplificação da capacidade, né? Elas vão atrás porque, olha, eu quero trabalhar mais. Mas o deprimido, coitado, também não vai performar nada deprimido. Se ele não toma um antidepressivo, não é verdade? Tem razão nessa questão desse preconceito, sim. Que ele vai ficar lá deitado... Exato, vendo a vida passando, não é? Exato, mas eu acho que é justamente essa estigmatização, né, da pessoa com depressão ser uma fraqueza, né, e se ela pede ajuda, ela é mais fraca ainda, né, a pessoa que tá desatenta, ela quer trabalhar mais, ela quer render mais, ela quer... Ela arrasa, ela quer arrasar, ela já tá performando bem, ela só quer melhorar ainda mais. Porque eu acho que tem muito preconceito nisso. Tem, demais. Tipo, eu escuto dos meus pais, não toma mais isso, não toma mais esses remédios. Sim. Gente, mas eu tô me sentindo bem, eu tô conseguindo fazer tudo que eu preciso, de uma maneira controlada. Você é mais corajosa. Estável, eu acho importante, você não acha? Tendo acompanhamento médico, acho que é importante isso que a Paty fala, porque ela tem sagrada. o acompanhamento. Então, ela tem o acompanhamento médico. Sim. Só que, até comentamos em algum momento aqui, que remédio tem isso, né? É bom pra uma coisa e é ruim pra outras, né? Do que melhora a ansiedade, piora, sei lá, o rim. O que melhora a depressão, piora a cabeça, sei lá. Eu acho que no meu caso, a gente nunca chegou à conclusão que algum
Eu não tomo muito por conta disso, tá? Porque eu sei que melhora uma coisa, mas outra coisa não vai ajudar. Eu nunca senti piora de nada. A não ser que eu precise um dia. Também não vou ter preconceito. Puta, tô deprimido, tô com depressão. Claro que eu vou tomar, vou procurar. Mas a ansiedade também gera esse quadro, né? Sim, sim. Não, eu sempre falo também para os meus pacientes, né, que a gente faz essa avaliação sempre de risco versus benefício, e eu, pessoalmente, a maioria dos psiquiatras que eu convivo, a gente gosta mais de tirar remédio do que pôr. Sim. Né? Então, a gente só põe quando é estritamente necessário, né, quando o benefício do remédio está muito acima de qualquer risco que vai trazer, e quando não tem outra opção, né, e a gente tira assim que possível, né, assim que a pessoa está estável. Às vezes eu tenho que brigar com os meus pacientes porque eles não querem tirar, não, tô tão bem, não, mas já faz então, tempo, eu sou tá estável, dessas, talvez eu não acho. precise mais, né? Então, por isso que é bom ter essa avaliação bem feita, né, para decidir realmente, olha, aqui tá claro que o risco é muito pequeno e o benefício vai ser grande. A gente tem que lembrar que, lógico, nada é isento de risco, mas a frequência dos efeitos colaterais não é 100%. A maioria dos efeitos colaterais está ali nos 15%, 20% das pessoas que vão ter. Sabe uma coisa que eu sinto, 15, que eu 20% lembrei? das pessoas só tem Para a efeito maioria colateral? dos efeitos, né? Lógico, tem alguns que um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos. Uma coisa que eu lembrei, que eu tenho e que eu sinto muito a diferença, eu fiquei muito menos emotiva. Uhum. Antigamente eu chorava no filme dos Trapalhões. Isso é uma coisa que eu acho que o remédio me deixa numa estabilidade tamanha que eu também não me emociono. Uhum. É uma queixa Né? frequente. É uma Eu sempre queixa frequente. fiquei. Não que eu seja mais fria, mas assim, eu tenho consciência. Tipo, tá o cinema inteiro se debulhando, eu tô entendendo a emoção da cena, mas não tô chorando. Se fosse antigamente, eu tava largada no chão. Nem nas Olimpíadas, na medalha de ouro no pódio brasileiro. Eu acho que no hino, né? É só uma arrepiadinha, assim. Mas não chega a cair lá, escorrer lágrimas. Mas isso acho que de tudo que você falando do que eram os prós e os contras, assim, isso é uma coisa que eu sinto, mas. Sim. Mais fria e calculista. Mas acho que é melhor ficar sem chorar do que sair socando todo mundo, né? Exato, é tudo colocado na balança, né? É um sintomático, né? Então a gente tem que lembrar que não tem um bichinho que nem a gente tem lá numa infecção que a gente vai tratar com antibiótico, né? A gente vê o sintoma tá excessivo, a gente quer atenuar aquele sintoma para trazer bem-estar e qualidade de vida, né? É isso, né? Então, enquanto aquilo estiver trazendo bem-estar, essa é a nossa prioridade. Se a pessoa já está estável há bastante tempo, tem efeito colateral, a balança vai pesar para o outro lado e muitas vezes a gente vai tirar o medicamento e com frequência dá alta. Deixa eu te perguntar outra coisa. No autismo é uma discussão muito grande, assim, você falar se tem graus de autismo. Tem gente que fala, tem graus, tem gente que fala leve, grave. Até uma coisa interessante, só vou fazer esse parênteses, que outro dia eu vi um curso falando casos graves de autismo leve. Porque não é porque essa conotação também do leve parece que é uma pessoa, mas ela tem ainda os sintomas, né, daquele transtorno. Isso tem no TDAH, tem o cara que é mais... Tem graus, né? Não sei se eu falo grau, se ele é mais acentuado, gravidade, menos né? acentuado. Sim, tem. Para quase tudo, né? Então, como eu falei, a gente pensa em espectros, né? O autismo virou transtorno do espectro autista, né? E a gente tem espectro bipolar, espectro TOC, né? Então, a gente pensa que as apresentações são muito variadas, né? E no TDAH é a mesma coisa, mas a partir do leve, né, já é uma coisa que traz prejuízo, porque se encaixa no critério, né? Se a gente vai dar esse diagnóstico, é porque está prejudicando, é porque merece tratamento, né? O que pode mudar é o tipo de tratamento que a gente vai oferecer. Sim. Por exemplo, uma pessoa com depressão leve, a gente pode fazer o tratamento só com terapia, né? Uma pessoa com uma depressão grave, a gente nunca vai fazer o tratamento só com terapia, né? A gente precisa de um tratamento mais completo. Então tem essas variações de como a gente vai abordar, qual que é a expectativa em relação ao segmento, ao tratamento, mas se a gente encaixou no diagnóstico, né, mesmo que seja algo leve, é porque algum cuidado, né, aquela pessoa merece. Você assistiu um filme que me lembrou tanto o que você falou, acho que chama O Filho... de depressão na adolescência? Nossa, é tão forte. Não lembro de ter visto. É que eu ia te perguntar se você... Depois a gente procura para eu colocar o nome, pra gente colocar o nome, porque... Na verdade, eu perdi umas 2 sessões de terapia com esse filme, porque era uma crítica aos pais. Uhum. Ficou bem claro ali que o comportamento do filho... 1 minuto que o filho estava alegre, o filho estava, na minha opinião, que eu já adoro essas coisas de cabeça, o menino estava um farrapo. Só que o pai só queria enxergar aquele 1 minuto que ele estava vendo um filme, sei lá, e deu uma risada. Falou, tá ótimo.
Assim, a nossa... Isso é profundo, porque faz com que a quantidade, o tempo que a gente precisa se dedicar e como é que a gente precisa ter esse olhar crítico pro filho o tempo exato, todo, né? Porque o TDAH também, você vê, numa impulsividade, a pessoa pode se machucar, se ferir. Pode? Sim. Tomar uma atitude... Normalmente, assim, voltado a si próprio, isso vem mais quando está associado a outras coisas, né? Associado a características de personalidade, uma própria depressão. Mas, lógico, ela pode se expor a um risco, né? Pode acabar acontecendo uma consequência mas acho que não, grave. talvez o que eu tô falando é assim, até uma certa idade, acho que é muito responsabilidade dos pais ficar atento aos sinais, Total, né? Não sei sim. se você Total. concorda. Sim. Porque o importante é o que predomina, né? Então, a gente não vai se apegar tanto a pequenos detalhes. Que né? é que nem isso que eu falei, o menino Exato. dando uma risada, o pai. Daí um dia ele tá comendo uns sucrilhos, essa cena me marcou. Tá morrendo de fome, ele pegou 3, assim, pôs na boca. Exato. Um americano que é coloridinho, sabe? Falei, gente, esse menino tava chorando há 1 segundo antes. E falando que não se entendia, e andando sozinho, e fugindo da escola, e pedindo ajuda, ele pedia, falava, por favor, me ajuda. E a criança tem isso de pedir ajuda no TDAH? Falar que tá desorganizado? Tem, com alguma frequência. Ah. Porque pode trazer sofrimento para a criança também, né? E às vezes, muito nas relações, né? A criança percebe que os amiguinhos se afastam, que ela acaba perturbando os amiguinhos, né? Tem pai que fala, ó, minha criança fica chata, né? Não consegue brincar de uma forma calma, que seja agradável para os outros colegas. E isso, às vezes, traz um sofrimento até por outras consequências, né? Da maneira como ela se relaciona. Nossa, Isso profundo, é verdade, né? Porque você acaba se prejudicando muito sem querer, né? E acho Sim. que o olhar da escola, porque isso geralmente acontece em escola, clube, ambiente social que a criança frequente. Aí o olhar dos pais e do tem que ser o profissional combo, envolvido, né? Sim. assim, eu acho que até pergunto pra você, acho que até já sei a resposta, mas a importância que tem dos pais acionarem professor de escola, professor de clube, professor de futebol, sei lá que tipo de professor, para que também fique atento nisso. Sim. Porque daquele olhar lá que pode ser de 1 segundo, pode ajudar com que a criança se relacione melhor Foi o com que ele os falou, outros, você né? tem que mostrar os sintomas em diferentes ambientes, né? Exato. E para que se perceba, né, tem que ser uma comunicação contínua realmente, né? A função da escola é estar presente o tempo todo, os pais têm que auxiliar nisso, né? Enfim, tem que ter esse bate-bola aí de, ó, o que eu tô vendo aqui, o que tá vendo lá, para poder juntar as informações. Agora, há uma diferença muito tênue entre vários diagnósticos, não tem? Por isso que o Sim. profissional é tão importante, né? Sim. Porque eu vejo o Guilherme, o meu, que é autista, tem traços nítidos de TDAH. Sim. Então, assim, vários diagnósticos se sobrepõem e se confundem também, né? Exato. E assim, a comorbidade em saúde mental ela é muito frequente, né? Então, a gente sempre tem que tentar primeiro explicar tudo por uma causa só, né? Então, a gente tem que ver como que essas coisas se encaixam, os sintomas, as queixas se encaixam, tentando pensar que seja um único diagnóstico, mas muitas vezes a gente vai encontrar mais de uma coisa, né? Então, por exemplo, a pessoa no espectro autista tem uma maior chance de ter tique, de ter TDAH, de ter toque, né? Então, tem algumas coisas ali que vão se sobrepor. A Tem que diferença, priorizar, sim, né? a diferença que eu já ouvi no autismo é que não é toque, é ritual, porque ele não condiciona aquele ritual dele a algo que vai acontecer de ruim, né? Exato, mas o paciente com transtorno do espectro autista, ele pode ter um diagnóstico de toque também. Deve né? ser algum cognitivo mais preservado do que o meu filho, por exemplo, que é todo ritualizado, mas você percebe que o ritual não vai ter uma consequência, caso ele não faça. A consequência vai ser em mim mesmo, que eu vou levar um soco, entendeu? Mas o que é o toque mesmo é quando você já... Exato. Ou eu tô falando besteira? O toque ele vai ser a presença de obsessões ou compulsões, né? Então a gente vai ter ou só o ritual, né? Ou as obsessões que são os pensamentos intrusivos, né? Que vai ter essa coisa da catástrofe, né? Que Sim. a pessoa tenta combater. E aí pode ter as duas coisas associadas, né? A obsessão que leva à compulsão. Mas um critério, né? Que é central nos manuais diagnósticos é que isso não pode ser mais bem explicado por outra coisa. Então a maioria dos rituais nesse contexto que você trouxe vão ser mais bem explicados pelo transtorno de espectro autista, né? Por isso que não vai dar outro diagnóstico. Mas às vezes a gente vê as coisas sobrepostas, né? Isso pode acontecer. Vixe, Maria. É muita coisa, É né? muita coisa. Eu ia perguntar uma outra coisa que eu até esqueci. E como é que você encontra uma criança típica? Uma criança típica? Porque, né, como classificar? Porque sempre você vai ter momentos de ansiedade, impulsividade, agitação.
Como você... Exato, isso. mas essa é a criança típica, né? Essa é a típica, ela não está se prejudicando, é isso. Exato, o que a gente espera é que o padrão de comportamento não fique fixo numa coisa, né? Todo mundo vai ter momentos de tristeza, de ansiedade, de agitação, de desatenção, né? Pode vir uma obsessãozinha na cabeça, mas desde que isso não persista e não prejudique, isso é o funcionamento típico do ser humano, né? Então, uma criança que cada hora tá de um jeito, né? Tá ótima, é uma criança normal. Eu lembrei o que eu queria te perguntar. Tem uma amiga do meu filho que me contou, eu fiquei tão assustada, que de vez em quando, assim, de vez em quando não, no decorrer de um dia... De repente ela para e fala, ai meu Deus, acho que alguém vai morrer hoje. Mas não, alguém da minha família. Não, porque eu achei apavorante isso. Sim. Não é? Isso é um disparador. De repente, ela do nada falou que se vem um frio na barriga, um desespero, fala, vai acontecer uma tragédia. O que é isso? É do espectro da ansiedade, é difícil dizer... Você concorda? Eu concordo, olha que horror. horror. Pergunta o que é isso. Sim. Mas a pessoa precisa de ajuda, não precisa? Não ou necessariamente, né? É isso. Se for uma coisa pontual que não prejudica... Não, todo dia tem... você traz sofrimento muito possivelmente. Daí liga pra todo mundo pra saber se tá todo mundo vivo e dá... Tem que explorar para entender, né? Mas assim, pode ser uma obsessão, por exemplo, né? De uma coisa que vem intrusiva, vem um pensamento na cabeça de que alguém vai morrer, né? E ela vê aquilo como alheio a ela mesma, né? Não é meu, não sou eu que quero pensar nisso, isso vem contra a minha vontade. Então, mas é essa sensação que eu tenho, ela não consegue controlar esse pensamento que vem. Se for dessa forma, a gente vai chamar isso de obsessão, né? E aí a gente usa o termo SOC, né? Que é um sintoma obsessivo compulsivo. Que daí a gente vai ver se isso se enquadra num toque, ou se é uma coisa normal, se é uma coisa do momento, se é relacionado a outra coisa, né? Relacionado a uma depressão, por exemplo, pode ter um pouquinho de sintoma obsessivo compulsivo, né? Então, é um sintoma do espectro ansioso, né? Ela tá com um pensamento em relação ao futuro, uma catastrofização, né? Uma coisa negativa que vai acontecer. Ave Maria, horrível. Pois é. Isso é tenso. Eu não gostaria de viver assim. Catastrofização. Não, é difícil não de falar, quero às vezes fazer isso, não quero sentir isso nunca. Mãe tem um pouco isso quando o nenê nasce, eu acho. Tem. Ver se o nenê tá respirando, toda mãe que contar a verdade, eu ia lá só dar uma olhadinha se ele tava vivo. Sim, um dos maiores exemplos de sintomas obsessivo-compulsivos que são completamente normais é no puerpério. Não, o puerpério é loucura total, eu acho. Bom, acabou nosso tempo aqui. Acabou, eu não vi. Eu tenho tanta pergunta, a louquinha. Bom, mas acho que a gente podia, então, agradecer, doutor Matheus. Muito obrigada. Psiquiatra. Você pode voltar um dia para falar de Alzheimer? Porque todos os nossos amigos estão com pais nessa faixa etária perigosa. Nós ainda não estamos, pelo amor de Deus. Não, porque se tiver na nossa idade é um, né? Não, com certeza. Mas olha, a gente abordou temas interessantíssimos para as pessoas entenderem um pouco mais sobre TDAH, tratamento, diagnóstico. Acho que a gente falou sobre assuntos que são muito importantes para as famílias que podem estar desconfiadas que algum filho pode ter, ou ele mesmo, depois de mais velho, a gente com mais consciência, né? Com mais consciência. Então, obrigado pela exposição, obrigado por ter vindo. Muito obrigada. Foi esclarecido nossas infinitas dúvidas. Terão mais. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.